E aí, galera, tudo bem? Mais um programa Três Elementos, seu programa sobre política. Meu nome é Kevin Leto e hoje eu estou com um convidado mais do que especial, meu brother, meu parceiro, Rodrigo Marques. Muito obrigado. Rodrigão, obrigado pelo convite. Você já tinha feito um programa aqui com a gente, mas infelizmente tivemos alguns problemas técnicos, né? Acontece. Pico de energia torrou o HD e a gente perdemos alguns programas, mas vamos, reformulamos algumas coisas e a gente vai gravar esses programas novamente. E esse primeiro programa, meu amigo, a gente vai falar sobre os acertos do governo Bolsonaro. Eu estou até de camisa verde aqui, simbolizando os acertos. No próximo programa a gente vai fazer só um sobre os erros, quais foram os pontos falhos do governo. Esses vão ser os pontos positivos, né? Porque ao contrário do que a galera fala, o governo Bolsonaro não foi um governo de terra arrasada, não foi um governo que foi horrível, um inferno na terra. Não, teve vários pontos positivos, né? Por mais que tenha sofrido a sabotagem que sofreu. Por mais que ele tenha sofrido a sabotagem tanto do sistema público, né, do STF, acho que ele foi muito perseguido pelo STF, apesar de também perseguir o STF. Você teve aí praticamente 2 anos de ingovernabilidade com o Rodrigo Maia e Alcolumbre. Você teve todo um complô do consórcio de mídia, né, contra ele. Eu acho que, rapaz, sinceramente, é difícil imaginar um outro presidente sobrevivendo a esse massacre da mídia contra ele, que ele passou dos últimos 4 anos. Ainda teve uma pandemia, guerra da Ucrânia com a Rússia, né, que afetou o Brasil como um todo, afetou o país como um todo e o Brasil também na questão dos combustíveis, alimentos, inflação. Então, eu queria listar aqui com vocês os pontos positivos, né? Você pode começar? Claro. Vamos lá, qual você acha que foi o primeiro ponto positivo dele? Eu acredito que a própria formação desse Ministério Técnico, eu acho que já foi um ponto, talvez, dos mais positivos em relação ao governo Bolsonaro. Pessoas qualificadas que estavam ali porque tinham expertise, né, em tudo que estavam fazendo. Na área, né? Na área, todos praticamente técnicos. Existiram, sim, um quadro político também dentro desses ministérios, mas até esse quadro também eram formados por pessoas que eram da área. Né? Houveram acertos e erros que depois vieram a mostrar, a aparecer, mas eu acredito que essa relação que ele fez, até inclusive em relação ao próprio sistema, já foi um baque no sistema, ele ter colocado esses ministérios técnicos, porque ele meio que desarticulou esse sistema que... Eu tava vendo um documentário do Brasil Paralelo esses dias e eles falaram uma coisa muito interessante no documentário, que o PSL, que era o partido do Bolsonaro quando ele foi eleito, não contemplava nenhum ministério dentro do governo. Então, só por essa conjunção, hoje, na realidade, com o governo Lula, com o PT, dos 37 ministérios, se eu não me engano, 22 ou 26 são do PT. Então, a preferência sempre é para o partido. E todos eles ligados a partido. Exatamente. Todos eles sempre ligados. A preferência do governo é sempre colocar os seus representantes de ministérios que sejam ligados ao seu partido. E o Bolsonaro, a preocupação não foi essa. Tanto que essa questão de não ter tido ministros do partido do PSL já iniciou ali a rusga com o presidente, né? E que mais tarde veio culminar na saída do Bolsonaro do partido. Ele próprio, se você parar para analisar, Bolsonaro, ele próprio não tem partido fixo, assim, ele não representa o partido diretamente. Agora parece que as coisas caminharam mais em relação ao PL, ele se sentiu mais representado, o Valdemar da Costa Neto, enfim, abraçou a causa junto com ele. Mas Bolsonaro sempre arrumou partido próximo da eleição. Né? Arrumamos partidos próximos da eleição. O voto que ele tem e tudo que ele veio acontecer enquanto presidente partiu da ideologia dele, do discurso dele, das coisas que ele sempre defendeu. Perfeitamente. E ele, até talvez um pouco demais, se manteve muito à risca nessa sequência, assim, né? Ele está seguindo tudo que ele quis dizer, um cara um pouco inflexível no começo, né? Inflexível até demais. Justamente. E aí depois ele teve que se ajustar. A questão eu vejo que os melhores ministérios, os melhores ministros do Bolsonaro, né, tiveram
perfis mais técnicos, né? Teve a Tereza Cristina, né? Que era o super ministério da Agricultura, da Pesca, da piscicultura, né? Então, da pecuária. Então, você teve o agro crescendo muito durante esse período do Bolsonaro. Em relação ao partido, por exemplo, alguns ministros nem eram da política. Não era. Paulo Guedes não era filiado do Não, Paulo Guedes não era, né? E o ministro super técnico, eu acho que as pessoas podem ter seus questionamentos com o viés mais liberal dele, mas cá entre nós, comparar Paulo Guedes com Haddad, assim, a gente não começa nem a discussão, não tem nem como começar a discussão. Já parou por aí. Um tem toda uma carreira estruturada no mercado financeiro, tem uma formação, e o outro por 2 meses ainda fala que colou dos colégios. E tem um exemplo, um péssimo exemplo, que veio enquanto prefeito de São Paulo, que deu todo tipo de problema. Não, como prefeito, como ministro da Educação. Então você teve o Paulo Guedes na economia, o super ministro da economia, né? Que era economia, fazenda, desenvolvimento. O próprio Moro. O Moro também era um ministro bem técnico, né? Era o super-ministro da Justiça, né? Depois enveredou para a política, mas enquanto ele entrou e esteve no governo... Não era político. Ele largou a magistratura, né? Ele largou a carreira de juiz para poder vir e ser o ministro da Justiça. E acabou depois, né? Se desligando do governo. Acho que esse aí, já dando um spoiler do próximo programa, acho que esse até é um dos pontos negativos. Eu comemorei muito a escolha do Moro como ministro. Acho que ele ajudaria a resolver alguns problemas, como ajudou, né? Você teve recordes de apreensão de armamento, de drogas, desarticulação do crime no Brasil. Essa questão que hoje os criminosos estão brigando hoje, até a questão da visita íntima, foi uma ação do Moro, juntamente com o Bolsonaro. O próprio Ciro Gomes, que não é de elogiar ninguém, elogiou a iniciativa de Moro de pegar os cabeças do tráfico do PCC e colocar em presídios diferentes. Exato. Né? Essa foi uma medida bacana. E a questão do momento íntimo, da visita íntima, que é lógico, cara. Se o cara vai se deitar com a mulher no pseudo momento íntimo, essa pessoa, na verdade, vai ser uma via de comunicação como externo. Né? Mas enquanto ele esteve no governo Bolsonaro, ele foi um ministro técnico e teve êxito, né? Aí você tem, quem mais que era técnico? O Tarcísio não era político e era super técnico, ele era secretário do DENIT, né? Bolsonaro encontrou, ele identificou, e hoje trabalhou inclusive em outros governos. Sim, com certeza, trabalhou em outros governos, e hoje você tem o Tarcísio como uma referência política também, né? Ventilado. Outro ponto positivo nesse quesito que a gente pode direcionar para o Bolsonaro foi até a formação de outros líderes. Coisa que a gente não vê no atual presidente. Tudo acontece em volta dele. Boa parte desses ministérios de Bolsonaro se tornaram depois governadores ou senadores, né? Gilson Machado Neto, que não conseguiu se eleger, mas é um cara também que super técnico. Teve um trabalho muito bem visto no turismo também. O próprio ministro do Meio Ambiente, me fugiu o nome, o Ricardo Salles. Já era um cara da política, mas era do Partido Novo, também tinha um viés liberal, eles se conectavam. Tá? Com certeza. Existia uma conexão no início. Com certeza. Os erros apareceram no final, houveram traições de pessoas tipo Joyce Hasselman, Alexandre Frota, mas enfim. Mas aí já é um universo muito grande de pessoas que você não tem controle sobre isso. Exato. Mas realmente o pensamento dele em relação à tecnicalidade dos ministérios, eu acredito que ele foi mais assertivo do que teve esse. Está lembrando de mais outro ministro, o Marcos Pontes, também, né? Que assim, eu fico observando, cara, o cara foi o primeiro astronauta brasileiro a fazer uma missão fora do planeta, e ele, assim, pelo fato dele ter sido ministro do governo Bolsonaro, depois candidato, né, à chapa do Bolsonaro ao Senado lá em São Paulo, ele é achincalhado pela esquerda, cara. Achincalhado. O astronauta virou senador. O astronauta virou ministro. Pô, cara, mas
é alguém que está ligado à parte de ciência e tecnologia. Ele mesmo falou que os colegas dele na NASA viraram para ele e perguntavam: cara, é inadmissível que você seja praticamente invisível no seu país. Né? Não tinha nada, era um cara que até então, teve aquele ápice dele que passou até no Jornal Nacional, ele foi um fantástico. Mas foi muito rápido. Foi uma coisa rápida, modismo ali, uma coisa que a própria televisão sabe aproveitar a questão da audiência, enfim, não tem nada de errado, a gente vai aproveitar a audiência aqui também, assistam a gente, enfim, né? Mas sumiu. Sumiu depois um cara daquele nível da NASA, quer dizer, um cara com aquele conhecimento. E olha o trabalho que ele fez. Ele fez um trabalho muito, muito especial em relação à internet nas escolas. Com certeza. Uma coisa revolucionária. Ele parceria até com o Elon Musk, de trazer aqueles Starlink para levar a internet nas escolas mais remotas do norte do país. Né? Teve vários avanços. Próximo tópico, meu irmão, é Covid. Eu acho que o Covid está nos dois lados, ele está no negativo e está no positivo. Mas como o programa é de positivo, o que eu vejo de positivo na relação do Covid de Bolsonaro ele não baixou a cabeça para as determinações do fecha tudo, né? A economia a gente vê depois, ele quis ponderar tanto a questão de saúde como a questão econômica. Os dois são importantes. Como são? Né? Criou-se uma dualidade na mídia, né, nos políticos mainstream, de que não, é só saúde e economia a gente vê depois, fecha as empresas, fica em casa. Gente, tem toda uma economia para girar, né? O artistazinho lá que mora lá no Leblon, que mora lá no Morumbi. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eles talvez não sentiram, mas eles fizeram uma campanha do Fique em Casa. Mas o que acontece? Estava a empregadinha trabalhando na casa dele, estava o motorista do iFood. De alto nível, quero dizer. Não, estou falando Leblon e Morumbi, lá em São Paulo. Estava lá os entregadores do iFood entregando comidinha para eles, as cozinheiras, né, o pessoal da cozinha nos restaurantes fazendo a comidinha deles. Então, assim, a vida estava muito boa. Ficou igual. Estava mudando. Estou aqui trabalhando de home office, estou aqui com o iFood me entregando minha comida. O grande Marcelo Nova, baiano, da banda Camisa de Vênus, de rock and roll, que eu gosto, falou isso no programa da Argentina. Falou isso. Ele, um artista. Ele falou: não estou defendendo um lado nenhum, não queria que esquerda, era um cara altamente anarquista, não defende nada nenhum, mas foi um cara que foi coeso, na opinião dele. Que ele falou? Justamente isso aí que você falou. As pessoas ficam dizendo para ficar em casa, ficar em casa, mas o porteiro do prédio dele estava lá trabalhando, o entregador do iFood estava lá trabalhando. Quer dizer, a vida desse não mudou. A minha vida mudou, a sua vida mudou, a gente passou um certo aperto. Isso, meu irmão. Não tem outra palavra que resume isso, a não ser hipocrisia. Então o Bolsonaro defendeu que as pessoas não fossem presas. A gente chegou a um nível de ter pessoas presas. E aí que iniciou portas de comércio soldadas, né? O Bruno Covas, que é prefeito de São Paulo da época, soldou portas de comércio. O prefeito Calil de São Paulo também fez isso. João Dória. E você vê que até a rusa com Bolsonaro e Moro iniciou aí, né? Que o ministro da Justiça, né, estava sendo conivente com a polícia prendendo cidadãos porque estavam trabalhando ou porque estavam na praia. Hoje você já tem estudos de que estar no ambiente aberto, né, recebendo sol, recebendo ar puro, era benéfico na época, mas por medidas autoritárias que foram tiradas assim do absolutamente nada, porque o que mais teve naquela época foram medidas sem embasamento científico e autoritário nenhum. E aí o Bolsonaro ainda levou a pecha de negacionista. A pessoa cria uma regra de que no restaurante, sentado, eu não pego Covid, mas em pé eu pego. O restaurante até 10 horas da noite, eu não pego Covid, mas de 11 à meia-noite eu pego Covid. Então, umas regras sem lógica, e aí depois falam que um ou outro é negacionista, quando as suas próprias regras não têm embasamento científico. Né? Então, eu vejo que o Bolsonaro, ele, apesar de ter feito discursos meio que contra a vacina, ele comprou a vacina. Ele comprou a vacina. Você teve aí, dentro do governo Bolsonaro, mais de 80% da população vacinada. Aí você fala assim: mas deveria ter comprado antes. Gente, e a notícia aqui está no G1. A primeira pessoa vacinada no mundo foi em 8 de dezembro de 2020. A primeira pessoa vacinada no Brasil
Foi 3 meses depois, 2 meses, 3 meses depois. País de Foi no terceiro início. mundo, né? A gente nunca foi primeiro em nada, não. Olha, somos país de terceiro mundo, ao contrário do que dizem, não somos fabricantes de vacina, não Passamos somos. a ser depois do outro. Não, a questão toda é o seguinte: a Inglaterra, ela tem uma fabricante que desenvolveu e fabricou. Nós não desenvolvemos uma vacina e fabricamos. Enviaram para a gente a receita, ó, o Instituto Butantan vai poder fabricar essa vacina aqui. E a matéria-prima. Exato. Mas não foi o Instituto Butantan que desenvolveu a vacina. Isso é diferente. Eu posso passar uma receita para um outro país, uma outra empresa fazer, mas o mérito é de quem desenvolveu. Você entende? Vale lembrar nessa questão aí um episódio importante, Kevin, que foi a questão da reunião, que culminou na saída do Moro, que foi apresentado como uma bomba que iria derrubar o governo Bolsonaro. E não foi nada. Mas, na verdade, demonstrou que ele, apesar de ser um cara chucro, um cara que fala mais palavrão do que deveria falar por cargo que ele estava ocupando na época, eu concordo com isso aí, mas ele foi o cara que mostrou que mesmo do jeito dele, também foi um ponto positivo, que isso aí transformou. Era para ser negativo e virou um ponto positivo, porque mostrou o quê? A preocupação dele numa reunião que não era gravada, que não era para ter sido exposta, nada. Aquilo ali é ele realmente no estado puro dele, puro dele. Então, quer dizer, ele demonstrou a verdadeira preocupação dele com o cara que estava vendendo. Ele sempre usava esse exemplo do biscoito Globo na praia. Ele falou isso a cansar. Para cansar. Então, ele realmente tinha essa preocupação com o mais pobre. Tá? Exato. O governo liberal, possivelmente, pode parecer que ele, né, pode direcionar mais para os mais ricos, mas não. É um governo que pensa em todos. No completo. Justamente. Que sai debaixo da vamos dar mais uma pausazinha aqui, nossa primeira pausa, né? Vocês não pedem para esperar, o programa está só começando, o segundo bloco vem aí, gente. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Estamos de volta, segundo bloco da temática, os pontos positivos do governo Bolsonaro, com meu amigo Rodrigo Marques aqui. Finalizando o que a gente estava falando no último bloco, né, a gente estava falando que a Covid foi um ponto positivo do Bolsonaro. O outro ponto, a gente falou da questão da liberdade. O outro ponto positivo que ele colocou foi a questão do auxílio. Né? Ele identificou pessoas autônomos, né? Que é como você falou, o vendedor de biscoito Globo, que é o biscoito polvilho aqui para a gente na Bahia, é o marceneiro, é o pedreiro, é o vendedor ambulante da rua, da praia,
e que durante a pandemia, pelo fato de falta de movimentação nas ruas, né, teve seus ganhos mensais afetados, e que esse indivíduo, o Paulo Guedes até se referiu, são eram indivíduos invisíveis, né, para a economia. Sim. Então, né, foi uma ajuda de R$600, assim, vamos ser sinceros, R$600 não... Assim, não muda a realidade de ninguém, mas naquele momento eu acho que serviu para dar um apoio, né? E foi o fator que manteve a economia do país. Sim. E o outro ponto que foi muito bom foi para as empresas, foi aquele acordo que as empresas fizeram com o governo para não mandar os funcionários embora. O governo pagava o salário e o funcionário trabalhava meio período, meio expediente, ou um terço do expediente, isso era negociado. O governo pagava metade, né? Exato. As empresas que estavam totalmente fechadas, o governo pagava tudo, a empresa estava vendo só meio período, o governo pagava a outra metade. Então isso serviu para poder muitas pessoas não serem mandadas embora, né? Você teve a questão do Pronamp também, o governo separou uma linha de crédito que gerava em torno de R$150 mil, com um ano de carência, uma taxa de juros bem básica. Se eu não me engano, eram 36 meses para pagar, um ano de carência. Então, esses detalhes seguraram a economia brasileira muito. A gente pode observar, eu que sou do comércio, você também que é vendedor, 2020 a gente não sentiu tanto o impacto. A gente começou a sentir os impactos em 2021 e 2022, 2022 já agravado pela guerra, Ucrânia. Teria algum tipo de reflexo, né? Exatamente. O mundo todo teve. Mas, assim, comparado com países de grande porte, até maiores que o Brasil, nós sofremos até menos. Sofremos menos. A gente vai chegar nesse ponto aqui, Kevin. Inclusive, nós conseguimos, em relação ao desemprego, não aumentar a taxa de desemprego em nível de pandemia. Esse é um dos índices que está aqui, né, dos pontos de baixo índice de desemprego, né? O governo Bolsonaro terminou com um desemprego em 8,3% em 2022, pegou com 11%. E vamos lembrar, teve pandemia, teve empresas que quebraram, teve empresas que mandaram pessoas embora, teve uma guerra. Então, mesmo com tudo isso, Bolsonaro entregou um governo 8% de taxa uma de redução desemprego. significativa. Uma redução muito grande. Então, outro ponto que você falou, você já deu uma pincelada na questão da economia. A economia também foi um ponto positivo do governo Bolsonaro. Né? Controle nós no ano passado tivemos deflação, cara. Deflação, para quem de casa não sabe o que é quando os preços caem. E isso não acontecia em muito tempo, que isso não acontecia no Brasil. Nós tivemos 3 meses de deflação, 3 meses consecutivos, né? Um governo que conseguiu tirar impostos em uma época de pandemia, a gente vai chegar nesse ponto aqui, está tudo linkado, né, da economia. Outro ponto positivo, diminuição de impostos, né? Você teve aí a briga do Bolsonaro, mesmo que quem decidiu foi a Câmara, né, dos deputados, mas a questão da redução do ICMS dos estados para energia elétrica e combustíveis, colocando eles como itens de primeira necessidade, que são, né, não é uma invenção na cabeça do Bolsonaro. Energia elétrica e combustível, gente, é item essencial. Você consegue imaginar a sua vida sem energia elétrica na sua casa? Não consegue fazer nada. Você vai estar ainda mais no mundo de hoje, né? Você vai estar na era das cavernas, cara, sem energia elétrica. Sem combustível, mesmo que você não tenha um carro, não tenha moto, mas você precisa de... você utiliza... transporte público, transporte coletivo. O alimento que você compra chegou até esse supermercado, ou o remédio que você compra na farmácia chegou até lá através do transporte rodoviário, que é o que, né, quase todo o transporte do Brasil é feito através de malha rodoviária, através de caminhões, de carros que utilizam combustíveis. Então, a redução desses itens atingiu diretamente toda a cadeia produtiva. E aí, agora que foi reonerado os impostos federais, né, o Lula reonerou, foi outra coisa que o Bolsonaro fez. O que estava ligado diretamente a ele, a questão dos combustíveis, ele tirou. Logo inicialmente da guerra, ele tirou. E aí depois fez aquele projeto para poder reduzir ainda mais, reduzindo o ICMS dos estados. Que alguns estados, como a Bahia, era 32%, 34%,
foi reduzido para 18%. Isso a gente conseguia ver na nota de combustível. Exatamente. Tá? A nota de combustível está lá. Imposto federal zerado, imposto estadual, inclusive o nosso ex-governador dobrou. Tá? Exato. Para frisar aqui. No Rio de Janeiro, parece que era o ICMS mais caro do Brasil, era 36%. Então, 36% caindo para 18%, você tem um corte de 50% de imposto em um Isso estado. É muita coisa, que é uma característica dos governos liberais. Né? É uma característica dos governos liberais a redução de impostos. Exatamente. E você teve redução de impostos, né? O Bolsonaro foi muito batido, porque teve redução de impostos em jet ski, em lanchas, em games, mas já tinha se dado o Whey Protein, né? Teve do Bolsonaro na época do Whey Protein, mas o Bolsonaro, há um ano atrás de todas as reduções aí, já tinha dado isenção de imposto zero, em todos os itens da cesta básica. Né? Logo, em meio à pandemia, ele zerou os impostos federais da cesta básica. Então, gente, assim, menos imposto significa mais dinheiro no seu bolso. É você tomando a decisão do que você vai fazer com o seu próprio dinheiro. É você sendo senhor do seu dinheiro. Não delegando a um governador, a um prefeito, a um presidente, o que ele vai fazer com o seu dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro que chega na mão de um político nem chega até você de volta. Né? O brasileiro é prova disso. A gente não tem o retorno do tanto de imposto que a gente paga. Carga tributária no Brasil, ela gira em torno de 40%. Aquele imposto em São Paulo. É uma das cargas tributárias mais caras, mais altas do mundo. E com um dos piores serviços. Porque você vê a classe média, o que ela faz? A classe média trabalha para pagar imposto. E para tentar, quando a vida vai melhorando, ele coloca o filho dele numa escola particular, ele faz um plano de saúde para a família dele. Então, ele paga 2 vezes, porque o governo não dá o serviço de qualidade para ele. Então, quanto menos imposto o governo cobrar, mais folgado você fica. Né? Menor a chance de escândalos de corrupção também. Então, esse sim, eu acho que, sinceramente, dos pontos mais positivos do governo Bolsonaro para mim, diminuição de impostos. Né? Eu vou linkar com você aí, nesse ponto agora, em relação ao que você falou do dinheiro chegar menos na mão dos políticos, em relação às privatizações. Eu acho também que o caminho que ele tomou em relação às privatizações, por mais que ele tenha sido podado pelo sistema, ele não tenha conseguido fazer tudo o que ele quis fazer, mas mostrou que é o caminho certo a se seguir. Porque realmente, quando você coloca tudo embaixo da asa do governo, é onde as coisas acontecem. Exatamente. A gente teve a prova disso, né, no Petrolão, no Lava Jato. Tudo foi a partir de órgãos de empresas públicas. Exatamente. Então, o próprio mensalão estourou na CPI dos Correios, né? Sim. Até que maluco lá, que era do PTB, gente. Roberto Jefferson. Ele era o presidente dos Correios na época. Ele denunciou todo aquele esquema. Então, era o Estado se apropriando das empresas estatais, né, para poder fazer escândalos de corrupção, fazer escândalos de desvio de verba. Para fazer a política realmente acontecer. Exato. E o que a gente está vendo agora com o governo atual é toda essa estruturação voltando. Entendeu? Então você tem o Mercadante, que sinceramente não vejo capacidade técnica nenhuma como presidente do BNDES. Você vê aquele Jean Paul Prats, né, que é um político de carreira, sinceramente também não vejo muita capacidade técnica dele como presidente da Petrobras. E sinceramente, e todas as empresas envolvidas na Lava Jato retornando. Então você está aqui, um governo que tem um passado muito ruim, né? Políticos sendo os cabeças das estatais, e aquelas empresas que foram envolvidas nesse esquema de corrupção no passado, voltando. Então você tem todos os ingredientes para fazer aquele bolo para poder acontecer de novo. Não estou dizendo que vai acontecer, mas se está na iminência, que está caminhando, você tem todos os ingredientes. Falta só colocar dentro de uma vasilha, misturar tudo. Sem contar que as penas foram extintas, está todo mundo solto aí, e o próprio presidente do país, que era tido como cabeça, né, que o STF tirou da eleição em 2018 e colocou de volta em 2022. Quer dizer, é uma coisa que a gente vai falar no próximo programa em relação aos pontos negativos. Se Bolsonaro não tem essa capacidade política de se organizar, de fazer a coalizão das coisas, isso é uma questão. Agora, você poder influenciar diretamente na política de um país por conta disso, aí já é outro, não pode ir no judiciário. Quais foram as empresas que Bolsonaro privatizou? Você sabe de algumas?
Rapaz, ele tentou a estatal da TV, né? Uhum. Ele tentou, ela não conseguiu, tentou os Correios também. Ele privatizou a Eletrobras, que eu acho que foi uma das maiores, a Eletrobras. Ele privatizou empresas que estavam de distribuição da Petrobras, ele privatizou, né? Teve essa daqui da Bahia, né? Sim, a do Fogo, sim. Né? E ele privatizou também várias empresas pequenas, tinha empresas assim, assim, totalmente irrelevantes para o cenário nacional. Né? E ele foi conseguindo desarticular ali, tirou uma, tirou outra. E tinha os grandes projetos que eram Petrobras, né? e Correios. Né? Assim, né, fazendo uma crítica aqui, acho que o governo ele poderia ter acelerado mais o processo. Eu acho que o Bolsonaro estava muito convicto de que ele teria 2 mandatos. Né? Eu, sinceramente, acho que o Bolsonaro não esperaria que ele perdesse. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro contou com um mandato de 8 anos. Ele não contou com interferência tão forte assim do sistema, interferência externa, de uma união contra ele. Uma coisa que ninguém nunca viu isso na história do país. Mas mesmo assim, eu acho que o Bolsonaro ele poderia ter agido com mais pressa. Né? Ele poderia ter sido mais convicto. Né? Ele tinha que ter contado, olha, o meu mandato é de 4 anos. O segundo mandato ele vem depois da eleição. Pode ser que venha, pode ser que não. Até ele, nenhum presidente tinha perdido uma campanha de reeleição. Né? Ele tinha, vamos dizer, o retrospecto a favor dele. Mas, né, como você falou, uma mídia contra ele, todo um sistema contra ele, TSE, STF. Né? Então, ficou complicado. Outras coisas que ele privatizou foi a Codesa, que é a Companhia de Docas do Espírito Santo, Campos de Petróleo da Petrobras, as ações da IRBR, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, a Neoenergia, a BR Distribuidora, a Liquigás, que você falou, e a TAG, que é a Transportadora Associada de Gás. Setor estratégico, né? Setores estratégicos. Ele fatiou a Petrobras. A Petrobras era um monstro colossal, gigantesco. Ele foi tirando as aparas, ele foi tirando um pedacinho aqui, foi tirando um pedacinho, ele diminuiu a Petrobras em tamanho, né? Isso foi algo que eu vejo como benéfico. A Petrobras era um monstro gigantesco. Ele diminuiu ela. Incontrolável, quase. Incontrolável. Na economia, quais outros pontos que você vê que foram pontos positivos do governo Bolsonaro na economia? A própria questão do liberalismo, tudo isso que a gente acabou de dizer, está tudo dentro dessa questão da economia, né? As privatizações, a questão da liberdade, eu acho que isso pode colocar tudo nesse pacote. Eu vejo um ponto bem positivo a questão da desburocratização da abertura de empresas. Também. Era quase 30 dias, ele até mais. aproveitou muito bem a tecnologia em relação a ele. Em relação ao Detran também, todo esse tipo de coisa. Sim. Tudo que ele pôde acelerar em relação a processos de facilitação em relação à tecnologia, ele soube usar muito bem. Hoje você vê que o Detran não utiliza papel, né? Sim. O Detran não utiliza mais papel. Tudo, as identidades também agora não são mais zero. Carteira de motorista. Então, isso são avanços tecnológicos, são evoluções, né? Eu vejo que o governo Bolsonaro, a questão que eu falei com você da desburocratização de abrir empresas, hoje com 2 dias você consegue abrir uma empresa no Brasil. Antigamente era quase 2 meses, chegou-se a 45 dias, 30 dias, mas assim, bem complicado mesmo. Eu digo, não, a gente vai tomar mais um bloco, deixar o pessoal de casa ir no banheiro, tomar uma água, mas rapidinho, a gente já está de volta aqui para o terceiro e último bloco, desse papo bastante interessante.
Arraial da Ajuda já era um dos lugares mais charmosos do mundo, agora com a nova trilha ecológica ficou um arraso. Trata-se de um caminho em piso intertravado que leva do loteamento dos corais ao Parracho, rodeado pela Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade. Fala a verdade, ficou lindo, não foi? E o projeto ainda ganhou uma escadaria feita em madeira de reflorestamento. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra Prefeitura aqui, de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Você acha que acabou? Vem muito mais por aí. Bem, galera, estamos de volta, terceiro e último bloco desse programa, falando sobre os pontos positivos do governo Bolsonaro, né? Já falamos sobre vários pontos interessantes. E um outro ponto que eu acho muito pertinente, Rodrigão, é a questão da violência. Né? Eu acho muito pertinente, apesar do que a esquerda quer desenhar, parece que tipo assim, ó, faz fila indiana aí que eu vou distribuir pistola e metralhadora para todo mundo. Parece que está fazendo galinha gorda de arma e de munição. Não foi isso que aconteceu. Logicamente, tivemos uma facilitação ao acesso ao armamento, mais armas nas mãos de cidadãos de bem, e isso, por incrível que pareça, não se refletiu em aumento da violência. E quebrou um discurso milenar da esquerda que vem batendo sempre nessa tecla aí, mas que a gente tem também a nossa opinião de que todos os países que se desarmaram foi um passo para que a ditadura pudesse se instalar, né? Um povo desarmado realmente é um povo que não consegue se defender. Exatamente. E aquela narrativa também batida de que mais armas são mais mortos. Né? O governo Bolsonaro pôde observar uma queda vertiginosa da quantidade de assassinatos. Nós saímos da casa de 60 mil assassinatos por ano, né? Esses são números de guerra, para a casa dos 40 mil. Não tem. Para a casa dos 40 mil assassinatos por ano. Ainda são muitos assassinatos, né? Levando em consideração o Brasil. Podemos diminuir isso, mas assim, é uma diminuição, uma redução considerável e com aumento do acesso a armas. Né? A Bolsonaro acertou em cheio disso. Que para quem não se lembra do referendo do desarmamento, não me lembro o ano, foi no governo do Lula que fez o referendo do desarmamento e quem foi a favor do armamento da população foi 60% do brasileiro. Não. Mesmo com toda a campanha contra o presidente que estava no poder com a popularidade. Aí a gente entra num ponto muito interessante que é o autoritarismo. Justamente. Você se propõe a fazer um plebiscito com a população. Vocês querem ter acesso à arma? Sim ou não? A população fala, sim, queremos. Né? Não queremos o desarmamento. Né? Isso foi em 2003. A população votou. A favor. Mas mesmo assim o governo foi lá e fez o que a população não queria. Então, assim, é bem interessante, né? A esquerda aponta assim, Bolsonaro ele é um ditador. Nós somos os democratas. Nós somos a democracia, o Lula é a democracia. Mas, gente, teve um plebiscito, votou-se, e ele fez exatamente o contrário. 60% da população não é pouco, Rodrigo. 60%. Não é pouco, entendeu? Então, tivemos números recordes, né, de apreensão de drogas, de armas, desmantelamento das grandes facções. Né? Tivemos flagrantes de conversa de traficantes do diálogo cabuloso com o governo petista. E parece que voltou aí, né? Porque as facilitações começaram. E o interessante é que nós estamos aí há quase 4 meses de governo Lula e os índices de violência têm aumentado sensivelmente. Eu não tenho acesso às informações, mas a gente percebe no noticiário invasões a escolas, né? Aquela série de ataques feitos por grupos criminosos lá no Rio Grande do Norte. E mesmo assim, a mídia e os políticos da esquerda, os políticos do governo atual, pegam essas informações, deturpam e falam que a culpa é do bolsonarismo da esquerda, da extrema-direita. Então, algo assim que não tem pé e nem cabeça. O cara mesmo lá da Machadinha,
que matou as crianças lá na escola em Blumenau, o cara, ele teve várias passagens pela polícia, né? E não ficava preso. Quem é que defende o desencarceramento em massa e o abrandamento das penas? É a esquerda. O cara era usuário de drogas. Provavelmente estava, né, sob efeito. Quem defende o uso de drogas, a liberação do uso de drogas? É a esquerda. Ou pelo menos a descriminalização, né? Descriminalização, exatamente. Então, gente, como que você vê uma situação dessa e faz aquela figura, ela existe por causa do bolsonarismo ou por causa da extrema-direita? Né? Teve aquele caso no ano passado de um CAC que matou a mulher. Aí a galera caiu matando, não, porque o CAC matou a mulher, repercutiu. E aí o cara tinha a tatuagem do rosto de Lula no braço. Aí, meu irmão, a conversa desapareceu. Acabou. Por quê? Eles querem formar narrativa. Quando aquela narrativa não cola com o que eles falam, eles já descartam. Não, pô, o cara é de esquerda, então não pode falar mal dele. Inclusive, falar mal de Bolsonaro também deu muita mídia para isso aí. Deu muita mídia para as televisões, deu muita mídia para isso aí. E foi realmente um combustível que eles tiveram, né? Eles descobriram isso aí, assim como as mortes da Covid, tudo isso. Você falou em relação ao consórcio da mídia, tem uma observação para fazer o seguinte. Quando o Bolsonaro determinou, na época das mortes da Covid, que era para o governo só liberar a quantidade de mortes depois do horário do Jornal Nacional. Quer dizer, estratégia política? Sim, estratégia política. Estava sendo massacrado todos os dias. Mas no dia que ele fez isso, no outro dia foi feito o consórcio de imprensa. Verdade, eu fiquei sabendo dessa informação. Então, quer dizer, é realmente um contraponto sempre, um contracorrente sempre, para poder chegar nesse nível de estar batendo no governo, tentando derrubar o governo de qualquer forma. Ele realmente sofreu muito com isso. Bom, Rodrigão, mais um ponto que a gente pode falar também é a politização da população. Eu acho que depois do Bolsonaro, as pessoas passaram a consumir mais política. Isso sejam pessoas que são ligadas a ele, que gostam da política dele, ou que não. Ele tem esse poder de chamar a atenção de quem gosta e de quem não gosta. Então, assim, eu vejo mesmo pessoas que não gostam da figura dele se politizaram mais para poder criar argumentos para combater a figura dele. Então, ele conseguiu politizar. E o politizar, gente, não estou falando da forma mais pejorativa. Estou falando de forma bem positiva, benéfica para a população. A população brasileira, na escola, não tem acesso de como funciona a estrutura política. Tem gente que nem sabia o que era STF, não sabia o nome dos integrantes. Hoje, todo mundo sabe os nomes dos 11 integrantes da STF, sabe o que é o ministro, sabe a função de um... Em um ano de Copa do Mundo, né? Que teve também. Exatamente. Né? Teve uma Copa do Mundo aí que passou meio que desapercebida, realmente. 2022, a política ficou muito mais aflorada do que a própria Copa. A Copa, né? A Copa parece que não foi aquele que não foi. Até mesmo por ter sido fora da época normal, né? Mas um dos pontos positivos do governo Bolsonaro, politização. As pessoas passaram a consumir mais política. Você vê programas, hoje em dia, Jovem Pan, né? Cresceu muito, né? A CNN cresceu bastante, falando da temática política. As pessoas querem saber as notícias. As pessoas querem saber o que está acontecendo. E uma coisa muito importante também, a questão da informação, da internet, tudo isso aí, nos forçou a buscar outros meios de informação. Exato. Antigamente, os nossos meios de informação eram limitados. A gente só tinha praticamente a Globo, a SBT, sendo que a Globo detém praticamente 70% da audiência. Eles realmente sabiam que tinha esse poder de manipulação em relação à população, e eles acabaram perdendo isso aí. Uma coisa que o próprio Roberto Jefferson falou sobre isso, né? A questão do Bolsonaro não foi nem o Roberto Jefferson, foi o Eduardo Cunha, que é um político, enfim, com todos os problemas que ele tem, mas é um político muito experiente. Que não foi a questão da televisão e da mídia, não foi o dinheiro. O que eles sentiram foi a falta da perda do poder, certo? Esse poder de manipulação, do que ele colocar na novela, ser copiado na nossa vida realmente. E não tem ninguém que dá conta. Então, quer dizer, ele despertou um sentimento que tinha em cada um brasileiro, mas a gente não tinha alguém que pudesse falar de uma forma tão veemente e pudesse representar dessa forma. Exato. Então, quer dizer, ele fincou também um pé em um segmento aqui no Brasil, um posicionamento político que até então
a gente nem sabia que existia. E para vocês que não se lembram, a gente está falando com uma política que todo mundo quem assiste aqui manja de política, mas a direita para a gente era Fernando Cardoso. É uma piada. Não, é uma piada. Eu acreditei nisso. Eu votei em Enéas, eu já votei em Enéas na minha vida 2 vezes, meu primeiro voto foi no doutor Enéas, já era de direita, de berço, minha família é uma família conservadora e de direita, mas enfim, eu tinha esse pensamento que Fernando Henrique, que Geraldo Alckmin, quem foi o outro, o próprio de Minas, o Aécio, que eles eram de direita. Por quê? Porque tinha uma extrema esquerda, né? A extrema esquerda, e a gente tinha uma pessoa que combatia ali. Mas na verdade eles são mesmo. Tem um negócio, quem quiser de casa quiser perguntar, pesquisar, chama Janela de Overton. Então ele centraliza alguns temas, e quando você, por exemplo, coloca o Lula como um cara de centro, sim, você tem a impressão do que o Aécio, o Serra, o Fernando Henrique é direita. Entendeu? Até de extrema direita. Não, extrema direita é o Bolsonaro. O Bolsonaro que é direita, ele é extremista, entendeu? Não, eu não consigo ver tantas figuras no Brasil de extrema direita como a televisão, como as mídias falam. É fascista, né? Pode virar um fascista. Exatamente. Virou fascista. Quem torceu pelo Bolsonaro, ou até assim eu, como era de direita, encontrei no Bolsonaro um cara que me representasse, mas eu não sou bolsonarista. Era um cara que, nesse momento, representou melhor as nossas causas. Justamente. Eu virei fascista, nós viramos fascistas, não tem muito segredo. E nazista também. Quem nazista. Não chamaram ainda não, mas fascista eu recebi muito mesmo. Então, o Bolsonaro, eu posso afirmar com 100% de certeza, o Bolsonaro inaugurou, no período da redemocratização, Bolsonaro inaugurou a direita no Brasil. Inaugurou. A partir de Bolsonaro você tem a direita. Sim. Com os seus problemas, com algumas falhas, com a imaturidade, mas aqui... é próprio do começo de um movimento. Exatamente. Entendeu? Isso que a gente sempre falou aqui, a gente vai falar algumas coisas em relação a isso aí no próximo programa, que o próprio governo Lula, eu tenho dito sempre isso de Lula, para mim não tem mérito moral nenhum, mas ele tem mérito político. A gente não pode tirar isso aí. Ele não tem mérito político. É um político nato e é um cara que veio crescendo. Ele passou por todas as fases do poder. Ele perdeu a eleição 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, e passou a crescer a cada vez que perdia. Quer dizer, ele passou por todos os processos, as traições que ele teve, que Bolsonaro sofreu. Por que Bolsonaro sofreu? Porque Bolsonaro foi um deputado, passou 6 mandatos na Câmara, teve um dia que despertou. Para presidente. E ganhou. E como dizem, era um deputado do baixo clero, né? Um deputado que aparecia muito, e de repente, por causa de suas opiniões polêmicas, principalmente em relação ao costume, a falta de costumes, tomou uma proporção muito grande em programas de comédia. No Super Pop, da Luciana no CQC. Queria muito. Para finalizar aqui, meu irmão, 2 pontos muito interessantes que a gente não podia deixar de falar. A questão da reforma agrária. Né, foi um ponto muito positivo. Um ponto que serviu de suporte para a esquerda por muitos anos. Eu tenho aqui o ranking das invasões de terra. Né? O governo Fernando Henrique teve 2.442 invasões. Governo Lula, 1.968. Governo Dilma, 969. Governo Temer, que foram apenas 2 anos, 54. No governo Bolsonaro, foram 24 invasões. Né? 4 anos de governo. 4 anos de governo. A questão aqui dos assentamentos. Desaceleração da reforma agrária no Brasil, os números de assentamentos despencam. No governo Fernando Henrique, chegamos ao auge de ter 101 mil assentamentos no Brasil. No governo Lula, 136 mil. Na Dilma caiu para 22 mil. No Temer caiu para 1.686 e para Bolsonaro 1.374. Esse índice é extraordinário. Grande. Isso mostra que o governo Bolsonaro distribuiu mais terras em relação à reforma agrária do que qualquer outro presidente na história do país. Outro ponto que nós chegamos aqui, distribuição de títulos de terra. Uma coisa leva para outra. Uma coisa leva para outra. Governos petistas de 2013 a 2016 distribuíram 248.850 títulos. 248.850 títulos em 13 anos. Bolsonaro, em 4 anos,
distribuiu 342.442. Mais do que o governo PT. Mais do que em 13 anos de governo PT. Então... uma pauta que eles se apropriam. E uma pauta que eles se apropriam. E outra coisa. O PT dava o título de terra para o MST, Sim. ou para os movimentos. Sim. O Bolsonaro dava o título de terra para a pessoa. O nome da mulher ainda, da mãe. Inclusive, a gente teve o cúmulo do absurdo de ter o MST criticando o governo federal no ano passado, porque eles estavam dando o título de terra para as pessoas, não para eles. Eles queriam tomar o título de terra das pessoas, ou queriam que as pessoas não aceitassem o título de terra. Então, vamos lá. A gente tem um movimento que quer distribuir terras para as pessoas. E quando essas pessoas vão receber o título da terra, ele fala assim, não recebe não. Não recebe não, porque esse título está indo para você. Esse título está indo para mim dominar você. Então, vocês entendem a gravidade da situação? Movimentos como MST, eles não querem a reforma agrária. Eles não querem que as pessoas tenham acesso à terra. Eles querem ter domínio de pessoas que querem ter acesso à terra. Isso é totalmente diferente. E hoje a gente vê isso, que o MST ele virou massa de manobra do PT. Então, quando você quer bloquear a estrada, desarticular alguma coisa, ou desestabilizar alguma coisa, bota o MST para invadir alguma coisa. Bota o MST para invadir lá a B3, bota o MST para poder fazer campanha contra o Campos Neto, para poder diminuir os juros. O STED agora está com o Lula na China. Exatamente. Dizer, já voltou a pauta. Era um cara que estava escondidinho, que estava quietinho. Exato. Ninguém ouvia falar dele. E que em quase 4 meses de governo Lula, explodiu a questão das invasões. Inclusive, abertamente. Vai voltar. É engraçado, né? O Stedley, ou foi o José Rainha? Acho que foi o José Rainha, que fez uma entrevista, né, com a imprensa, afirmando que em abril vamos fazer o Abril Vermelho, vamos invadir terras no Brasil inteiro. Era como o cara do PCC, né, chamar a imprensa, dar uma entrevista e falar assim, ó, a partir de amanhã a gente vai roubar bancos, a gente vai matar policial, a gente vai roubar a população, e o governo, a instituição, não faz absolutamente nada. Terras invadidas agora aqui no sul da Bahia, lá no Suzano, o ministro da Reforma Agrária, agora nós temos o ministro da Reforma Agrária, falou que ia resolver a situação no diálogo. O cara invade uma terra produtiva, né? Era uma terra de eucalipto da Suzano, de uma empresa que traz lucratividade para o Brasil, que traz riqueza para o Brasil. Eles invadiram... Cortam a cadeia de empregos, né? Exatamente. Destabiliza a empresa toda e a arma do governo é o diálogo. Né? A gente sabe que o governo Lula, para poder chegar no poder e agora do jeito que eles chegaram, eles venderam a arma ao diálogo. Só para pontuar que já estourou o tempo, o agro foi um ponto que cresceu muito, né? Teve recorde na safra, recorde de exportação, e eu acho que o agro também segurou as pontas do Brasil na pandemia. Sem dúvida. Até por conta dessas ações do governo Bolsonaro. Exatamente. Né? De defender o agro e de ter uma ministra técnica como a Tereza Cristina. Unanimidade. Tereza Cristina é unanimidade. Tanto que ganhou com o senador lá no Mato Grosso, assim, disparado. Gente, acho que finalizamos, né? Foi bem corrido, mas conseguimos pontuar todos os itens que a gente queria a respeito do governo. Nós agradecemos vocês, meus amigos, por terem disponibilizado esse tempo da vida de vocês, para escutar os nossos argumentos. E a gente quer que, se você estiver assistindo esse programa no streaming, compartilhe com os amigos para eles assistirem também. Se você estiver vendo no YouTube, a gente quer que você compartilhe com os amigos do grupo da família, da igreja, do futebol, né? Curta, comente, a gente quer saber, a gente quer ter uma interação com vocês para saber se o que a gente está produzindo é interessante para vocês, sugestão de temas, né? Críticas construtivas. Né? Você quer participar aqui do programa? Venha. Estamos procurando pessoas com ideia, com conteúdo para debater sobre política. Então, aqui é um programa aberto para todos, aqui é um programa nosso. Então, meu amigo, grande abraço. Obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço. E semana que vem estamos de volta. Vamos falar sobre os pontos negativos do governo Bolsonaro, porque a gente aqui não é passa-pano de ninguém, não. Não. Nós vamos mostrar os dois lados da moeda. Galera, tchau, um grande abraço. Até a próxima.
A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini. Um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini. 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Você já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada. Novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu? É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né, e fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo.
primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos, e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso: andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali mesmo para das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. APROA, em prol do bem comum, sempre.